A Lightworks, na verdade, é a extensão da minha cabeça e do meu corpo, né? O segredo de quem trabalha com luz e quem domina essa arte é você conseguir subtrair, não colocar. Olá! Olá, bem-vinda! Obrigada. Tudo bem? Obrigada por me receber. Vou te mostrar aqui no primeiro andar a nossa fábrica, entre aspas, né? Aqui é o QG Lightworks. É aqui onde tudo acontece. Ayrton, obrigada por me receber. Eu estava curiosíssima para conhecer o seu espaço. Acho que vai ser muito interessante ouvir de você. Bom, fala um pouquinho primeiro sobre o que é Lightworks. Depois acho que a gente volta para falar do comecinho da sua história. Então, só para dar um pouco de contexto do que é a Lightworks. A Lightworks, na verdade, é a extensão da minha cabeça e do meu corpo, né? Mas o que a gente vê aqui, acho que se eu pudesse resumir, é puro desenho industrial. No desenvolvimento dos produtos e até no como ela funciona, o sistema que ele funciona, através de diferentes componentes que a gente tem aqui. Esses componentes eles são praticamente padronizados com tubos de mercado com determinadas medidas que são de mercado padrão. E em cima dessa família de componentes que você pode imaginar que são ingredientes de uma receita de bolo, eu vou brincando como se fosse um Lego e vou constituindo uma família de produtos de luminárias que atende os requisitos de projeto. E, ao mesmo tempo, elas nunca vão deixar de ter uma correlação entre elas. É como se fossem umas luminárias diferentes, com todos com o mesmo DNA. Ayrton, Lightworks, você já são os queridinhos dos maiores arquitetos do país, né? Talvez você não vá admitir isso, mas eu sei que né? Todos. Me conta um pouquinho sobre o começo da sua história. Você começou com um desenho industrial, né? E as coisas aconteceram de uma forma não muito programada, até onde eu sei. A minha vida nada foi planejado. Eu não sabia que ia fazer artes plásticas, desenho industrial, porque quando eu acabei de me formar no terceiro colegial, eu prestei geologia, prestei meteorologia. Nossa! Aí prestei arquitetura e prestei uma coisa que eu acho que talvez eu ia gostar, porque eu gostava de desenhar, que era artes plásticas. Mas você acabou escolhendo desenho industrial. Desenho industrial. E na faculdade eu precisava ganhar dinheiro. Eu montei na garagem da casa do meu pai, antes de montar a Lightworks, eu montei uma fábrica que eu fazia quilhas de prancha de surf. Eu comecei a fazer quilha de prancha de surf e eu vivia na oficina de marcenaria e oficina de metal da faculdade. Então eu já tinha uma história com as máquinas. Sim. Ai, vamos ver as máquinas. Vamos. E aí, até aí, para chegar em iluminação. Até aí que na faculdade, no último ano, o meu projeto, assim, eu tinha feito um projeto de embalagem que em 3 meses já estava resolvido e eu estava sem fazer nada o resto do ano. Eu fiz assim, eu vou desenhar uma luminária, vou ficar de novo na oficina, mexendo com metal, mexendo com usinagem, com um monte de coisa. E acabei com esse projeto de uma luminária que foi o meu projeto final. Eu me formei, olhei no jornal, tinha uma empresa que chamava Lucis Projeto, com vaga para desenhista projetista, porque designer naquela época, desenho industrial não era uma coisa... Foi em 88 que eu me formei. Não era uma coisa tão, assim, não era normal, assim, não era como é hoje o desenhista industrial, um designer, né? Sim. Entrei nessa empresa e tive a felicidade de ter um chefe que era um japonês, que se chama Osamu Ogata, que na época era uma das maiores sumidades de iluminação no país. E eu fui, assim, um discípulo deste senhor. Eu acho que a maioria das pessoas acha que quando a gente olha para alguém que é bem sucedido naquilo que faz, aquela pessoa provavelmente já sabia muito bem o que queria desde cedo. E eu tenho a impressão de que você estava ali meio testando, tem essa oportunidade de trabalho, vou ali fazer e olha só o que você fez. Então, quando você fala que quando a pessoa já sabe desde cedo o que gostaria, até esse percurso de chegar a essa empresa, depois que eu entrei nessa empresa para desenhar luminárias, uma coisa que me despertou é que eu olhava para os donos da empresa, eu falei assim, um dia eu quero ter uma fábrica
e eu quero ter uma empresa. Quero empreender. Esse foi meu primeiro estalo, assim, de falar assim, me deu uma direção para alguma coisa. Conta a história desse seu mentor. Osami que te Ogata. Osami Ogata. Ogata. Ele te levou, inclusive, para o Japão. Então, aí depois, quando ele saiu, eu estava trabalhando na Projeto, ele falou assim, me chamava de Sr. Ayrton. Sr. Quantos Ayrton, anos você tinha, senhor Ayrton? eu tinha 23. E ele? Ele devia ter 50, 50 e poucos. Aí ele falou assim, Ayrton, Sr. Ayrton, eu estou saindo para montar uma empresa do zero. Temos um grupo de investidores, nós vamos arrumar um lugar para ter fábrica, comprar todas as máquinas, montar todos os departamentos, desenhar toda uma linha de luminárias e eu quero que você venha trabalhar comigo. Eu falei, a hora que o senhor quiser. Aí, a hora que ele pediu para eu sair dessa empresa, ele me levou para o Japão. 23 anos, eu nunca tinha saído do país, eu fui conhecer iluminação no Japão. E aí eu trabalhei um tempo com ele, montamos toda a linha, desenvolvemos toda a linha de produto, área interna, externa, fluorescente, lâmpadas halógenas. Aí depois que eu trabalhei com ele, eu fui convidado para trabalhar com iluminação pública numa das maiores empresas de iluminação pública do Brasil na época. E aí veio toda uma bagagem técnica de iluminação pesada. Então eu fui juntando dinheiro e comprando algumas máquinas, que por exemplo, isso aqui é um torno revólver. Mas essas então estão desde aquela época? Foram as primeiras máquinas onde nasceu a Lightworks. Esse grupo de máquinas aqui, elas estavam na garagem do meu pai. No final de semana, eu ia para lá e eu começava a produzir luminárias. E comecei a vender. Amigos, família. Amigos, a ponto que eu falei assim, agora eu não preciso mais trabalhar lá. Aí eu pedi as contas, então meu filho Tomás, que nasceu em 95, nasceu no mesmo ano que eu inaugurei a Lightworks. E você faz tudo aqui. Aqui a gente está na sua fábrica e é tudo feito aqui dentro. E é exatamente o que eu fazia em outras empresas. Eu fazia projetos de iluminação e desenhava peças, só que lá quem fabricava a empresa. E hoje quem fabrica sou eu. É tudo aqui dentro. E o chefe é você, como você queria. Exato. Ayrton, muito do seu trabalho que eu já vi, tem muito cobre, né? Não sei se é tudo cobre, mas tem muito cobre. Por que o cobre? Então, porque o cobre? A gente fez um projeto, isso em 2000, o arquiteto Cláudio Bernardes, Paulo Jacobsen e o Andrés Galvez, que era o coordenador do projeto, eles me passaram um projeto para fazer de uma casa de Ilhabela e o Cláudio falou assim, Ayrton, eu quero que você faça as luminárias todas de cobre. Dá para fazer? Eu falei, dá. E a gente fez essas luminárias de cobre. E isso me abriu um mercado de lá, isso abriu um mercado muito grande para casas de praia, casas de... Você ficou muito conhecido, faz muitos projetos em destinos de praia com cobre, mas não só. Não só cobre. Né? Por exemplo, isso aqui é uma madeira laminada. Na técnica, uma fabricação, assim, a técnica de você fazer um casco de barco de madeira. Então isso é madeira, tem horas que é cobre, tem horas que é latão, tem horas que é inox. Mas então, basicamente, dá para dizer que você está aberto a trabalhar com qualquer material? Com qualquer material. Vai depender da minha necessidade e da minha inspiração. Eu não preciso, no meu processo criativo, eu não vou sentar nessa mesa, pegar um papel e falar assim, agora eu vou criar alguma coisa, não. A criação, para mim, sempre vem de um estímulo, de uma necessidade. Do lugar. Então, você visita o destino, a casa, o projeto, você sente ali... Todo projeto que eu faço sempre vai ter uma luminária que eu vou criar. Eu tenho já um repertório de produtos, uma carteira de produtos que eu posso muito bem distribuir, mas sempre vai ter a cereja do bolo, que vai ser uma luminária que eu possa desenhar. Que legal. E ela já é uma criação. Bom, então tá. Então aqui a gente tem fábrica e tem outros andares. Agora a gente tem mais 2 andares. Bom, aqui vamos... Porque aqui são 3 níveis, né? A fábrica fica no térreo, a gente tem esse primeiro mezanino, que é a parte que fica mais a parte de projetos e administração. E tem um outro mezanino que é a minha sala. Que demais esse espaço, hein? Você não mora aqui, não consigo entender isso. Aqui, ó. Aqui eu colocaria uma cama bem estilo Donald Judd, bem aqui no meio. Donald Judd é mais ou menos a inspiração desse mobiliário, né? Eu acho que esses módulos, essa coisa muito minimalista, essa geometria toda. Bom, então aqui a gente está falando que é onde os arquitetos ficam, é onde você, enfim, trabalha nos projetos, mas falando sobre os projetos. Que tipo de projeto que Lightworks faz?
para tentar fazer a pessoa que está assistindo a gente entender o que é isso que Lightworks Aquela faz. história que começou, de fazer as peças de cobre para aquela casa lá de Ilhabela, tinha alguns arquitetos de Trancoso na época, estamos falando em 2001, 2002, que era o Ricardo Salem e a Bia Bittencourt, que foram visitar essa casa que eu fiz a iluminação com as peças. Chegaram para mim e falaram assim, Ayrton, a gente tem muita casa que está construída em Trancoso daquela época, Sei. não desse boom que teve aqui. Escuta, você não quer dar um pulo lá para a gente ver algumas coisas? E aí eu comecei a fazer muitas casas em Trancoso, continuou fazendo as casas em Ilhabela, depois começou a entrar Angra dos Reis, Rio de Janeiro, Bahia. Então, assim, eu me especializei em fazer a segunda casa, que é a tua casa de lazer. Agora, o que uma pessoa que vai ter Lightworks para fazer toda a iluminação dessa casa que você acabou de falar, tem algo, uma preferência sua que você costuma trazer em todos esses projetos, um olhar, uma estética, de eu gosto de luz assim, eu gosto de luz assada? Então, eu sempre tive fama de ser um escurotécnico, na verdade. E eu acho que quem trabalha com luz, o segredo de quem trabalha com luz e quem domina essa arte é você conseguir subtrair, não colocar. É muito fácil você fazer um projeto de luz e você colocar pontos de luz e... Que pavor que eu tenho disso. Não é verdade? Porque não tem erro. Qualquer coisa você desliga lá e tá tudo ok. Sei. Eu já trabalho no exercício inverso. Menos. Eu coloco o essencial sem gordura. Então, o subtrair, tirar a luz é o grande desafio do meu trabalho. E o cliente tem que se sentir seguro que ele vai receber esse tipo de solução. Agora, curiosidade, eu sempre pergunto isso para os, arquitetos, designers que eu tenho a oportunidade de conversar. Como é que é fazer um projeto para uma casa que você não conhece um morador ainda? Eu tenho que criar uma história de luz para essa casa, mas ao mesmo tempo eu tenho que deixar a infraestrutura de elétrica com possibilidades de mudança de layout, com possibilidades de N clientes de arquitetos de interiores poder fazer um molho deles, né? Então, o tempero deles. Então, quando você faz um projeto para uma casa, para lar, identidade... Vai ter a identidade da iluminação da lar identidade e vai ter toda uma infra lá. Uma preparação para um possível novo uso. A gente precisa ser camaleão sempre. Claro, e já se preparar para uma eventual mudança. Porque os escritórios de arquitetura, os arquitetos, cada um tem sua linguagem, cada cliente tem seus gostos e vontades. E eu preciso me adaptar a tudo isso. Claro. Ayrton, quero conhecer aqui em cima. Aqui em cima? O que é isso? Vamos subir que eu te mostro, Oba. Porque como eu te falei que são 2 mezaninos, fábrica, administração e projetos, agora é a minha sala. O que eu acho mais difícil em iluminação é o projeto do paisagismo. Por quê? Porque você trabalhar num ambiente que ele não é estático. Cada dia está de um jeito. Não está definido a volumetria dele. O paisagismo, o observador, você tem que definir aonde está o observador. Por exemplo, quando você vai assistir uma peça de teatro, você sabe que o observador está na plateia. Está aqui, direciona. E o palco está lá, tudo está acontecendo. Então, para você fazer uma luz de palco, um contraluz, é muito fácil quando o observador está numa posição já pré-definida. No estático controlado. Exato. Só que no paisagismo não. O paisagismo, o observador, ele pode estar circulando por alguns lugares do paisagismo. E ver de pontos diferentes. Porém, a gente tem que estabelecer que o observador são as janelas dos quartos, a vista que tem da sala. E aí, a hora que você estabelece o observador, que também ele vai circular, fica mais fácil de você criar a luz que vai te dar profundidade, vai te dar emoção. Então, uma das técnicas que eu trabalho muito com pastel seco. Eu gosto de meio que dar o volume, por exemplo, se isso aqui são espetos ou spots para fazer uma luz nessa massa, nesse preenchimento assim que eu vou desenhando, eu já consigo ver
o preenchimento de luz. Eu não trabalho com software, nunca trabalhei com software, eu sou completamente empírico assim no meu trabalho. Minha mãe é assim também. Planta só na mão, só consigo fazer só na na mão. Eu não preciso calcular nada ou saber densidade de luz usando software, programas de iluminação, nada disso. E tudo acontece. E a hora que a hora que eu entrego um projeto e acendo e focalizo, é mínimo o ajuste. Geralmente eu acerto. Cara, e é um universo inteirinho, né, Ayrton? Porque eu acho que tem a maior parte das pessoas não tem noção do quanto a iluminação eleva ou derrota um projeto incrível. Não, mas hoje o pessoal já está mais consciente disso. Antigamente não. Hoje o pessoal já sabe que iluminação é uma coisa importante. Nossa, a iluminação pode acabar com o lugar. E é muito legal essa luz entrando pelo Cobogó. Você planejou isso? O arquiteto para trabalhar com a luz, Andrés, sim. Agora começa a dar umas manchas incríveis. Para trabalhar aqui. A luz natural, né? E eu gosto dessa interação dos ambientes, porque aqui a parte de baixo é onde fica o pessoal de projetos, onde está o Otávio trabalhando. Super integrado. Eu acho que existe uma informalidade no trabalho aqui. E, Ayrton, deixa eu te perguntar, depois dessas 1000 perguntas, obrigada pela paciência, mas eu estava muito curiosa para saber de você alguns nomes, 3 nomes, tá? De pessoas ligadas à iluminação, que trabalhem com iluminação de alguma forma, e aí pode ser designer, artista, enfim, que te inspirem. Eu tenho os meus e estava curiosa para saber os seus. Por exemplo, eu como vim do Japão, né? O Noguchi já é uma pessoa assim que eu admiro demais, né? E aquele James Turrell também. Ai, amo. Ele trabalha a luz assim numa outra escala, num outro tipo de aplicação. E o Olafur também, que trabalha muito com vidros, cores. O Olafur é uma pira, né? Também. Muito linda. Eu acho que esses 3 tá bom, né? Tá bem bom. Tá. Olha, Ayrton, prazer imenso te conhecer um pouco mais do seu trabalho. Já tinha ouvido tanto falar de você e realmente assim, é muito incrível, muito inspirador. Eu te agradeço o privilégio de estar aqui, entrar no seu QG, entrar na sua cabeça. A hora que quiser, só aparecer. E eu te aguardo na minha casa para dizer como a minha iluminação tem que ser. Vou dar meus pitacos, né? Obrigada, Ayrton. Obrigado a prazer, vocês. Viu?